Olá pessoal do nono ano, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu me chamo Márcio Jean, sou professor da escola João Paulo I, né? E você já deve estar sabendo que eu estou nessa semana e na próxima semana substituindo a professora Aline. Então a má notícia que nós temos é essa, nós não teremos mais a professora Aline para estar brilhantando as tardes aqui de quarta-feira e na sexta-feira nas aulas de matemática do nono ano. Então, por enquanto, provisoriamente, eu estarei substituindo ela, enquanto um outro professor se apresenta aqui nessas aulas dias de quarta e sexta-feira. Eu já ministro aulas tanto para o sexto ano, aqui na TV, quanto também para o pessoal do sétimo ano. E, portanto, estou aqui dando a minha colaboração, tá bom? Espero que vocês estejam bem à vontade, que vocês possam já ter pego a atividade nesse momento, ou então prestar atenção no conteúdo de hoje que nós vamos trabalhar, tá bom? Nós vamos trabalhar com equações do primeiro grau, apresentando para vocês problemas, tá certo? O professor Carlos Henrique, juntamente com o professor Caio, já apresentaram para vocês, relembraram os conceitos, as ideias relacionadas a como construir uma equação do primeiro grau, como elaborar ela e como executar ela através de situações. E aí, bem importante lembrar para vocês que esse é um conteúdo já de qual série? Já do sétimo ano. Quando vocês estavam no sétimo ano, vocês já começaram a aprender a respeito das equações do primeiro grau. Aí no oitavo ano reforçaram mais uma vez e no nono ano vai continuar. Equações do primeiro grau é da mesma maneira como o conjunto dos números inteiros. São conteúdos que vocês vão exercitando ano após ano e cada vez mais vão se profissionalizando, digamos assim, nessa área. Então, vou passar para vocês um vídeo trazendo 10 situações problemas em que a gente pode se deparar com elas no dia a dia e então vocês vão perceber como resolver cada uma delas, tá bom? Vou chamar o vídeo e na volta a gente continua. Chama o vídeo. Ok, pessoal, vamos para mais um vídeo falando nesse momento a respeito das equações do primeiro grau através de situações, problemas que a gente encontra no dia a dia. Vocês já viram os conceitos, já viram as ideias e hoje a gente vai partir para a forma prática de resolver situações a partir de equações. Olha só, resolução de problemas sobre equações do primeiro grau. Eu vou sugerir aqui para vocês alguns passos importantes na hora de solucionar um problema com equações. Primeiro passo, ler com atenção o problema e também levantar dados, né? Tem que ler com atenção para que você possa dar continuidade. Se você ler e não entender, é melhor retornar novamente para poder você ter segurança. O segundo passo, você deve traduzir o enunciado para a linguagem das equações, que foi o que vocês aprenderam na semana, sobre como traduzir para a linguagem. Terceiro passo, você obviamente vai resolver, né, através da estratégia que a gente vai apresentar para vocês. E por fim, se você tiver tempo, e sempre é bom, que você possa verificar o resultado obtido na equação e responder o problema, tá certo? É muito importante essa parte, você verificar e por fim responder o problema. Vamos lá, vou apresentar aqui para vocês 10 situações. Primeiro delas, o triplo de um número diminuído de 4 é igual a 23. Qual é esse número? Bem, vamos equacionar aqui por parte. Vamos utilizar a variável x, tudo bem? Então, esse número eu vou chamar de x, logo o triplo dele será quem? 3x. Diminuído quer dizer o quê? Menos, obviamente, é menos 4. Isso aqui vai ser igual a 23. Para você descobrir qual é o número, você no caso vai resolver essa equação, tá certo? Que é chamada aqui do primeiro grau. Como é que vai ficar? Você repete o 3x, que tem a variável, repete o 23 e o menos 4, que está negativo, passa para o lado de lá o que? Positivo. Esse aqui é o básico das equações que a gente está revendo aqui. O 3x, quando tem um número junto com a letra, é porque um está multiplicando com o outro, né? Então, se ele está multiplicando, passa para lá dividindo. E somando aqui 23 mais 4, no caso dá 27. Que vai ser quanto? Aí você divide, 27 dividido por 3 é igual a 9, tá certo? Ok? Bem, resolver a equação, vamos fazer a verificação agora. Como é que se faz a verificação? Onde tiver o x, você substitui pelo 9 que a gente encontrou, tá certo?
3 vezes x, aqui no caso, será 3 vezes 9 menos 4, igual a 23. Você repetir a equação e onde tinha o x, você substituiu pelo 9. 3 vezes 9 é 27, menos 4, igual a 23. E para garantir a certeza, a gente vai ver que é verdade, né? Porque 27 menos 4 dá 23, tá certo? Aí depois é que você vai, no caso, responder o problema. No caso o quê? Colocar a resposta, tá certo? Que no caso aqui é o número 9. Quando você for responder o problema, você pode colocar só assim, ó, resposta, então R, tá certo? Que é para deixar organizado a sua parte de elaboração, de execução, e lá no final ter sempre o local onde colocar aqui no caso a resposta. E se a questão for de marcar, você só faz marcar lá no gabarito, tá certo? Aliás, nas alternativas. Segunda situação, o triplo de um número, como é que a gente representa o triplo de um número? 3x, o triplo de um número. Menos 10, no caso, menos 10 é igual ao próprio número. Quem é o próprio número? Não é o número desconhecido, no caso, é o x, tá bom? Mais 70. Obtivemos aqui uma equação do primeiro grau, tá certo? Porque tem o sinal de igualdade, tem a variável x do primeiro grau, porque o expoente aqui, ó, não aparece, então no caso vale 1. Por isso que é uma equação do primeiro grau. E também temos os dois membros, né? Então vamos resolver como? Isolando o x no primeiro membro e jogando os que não tem x para o segundo. Então o 3x já está aqui, eu repeti. E o x que está aqui positivo vem para cá, negativo, negativo. Tá certo? E os que não tem o x, o 70 já estava aqui positivo, tá bom? Ó, quando eu coloquei ele aqui, não precisa repetir mais, porque quando é o primeiro, no começo da sentença, você não precisa colocar. Quando é mais, não precisa. Já o menos 10, que é negativo, vem para cá o quê? Positivo. 3x menos x, quanto? 2x. 70 mais 10, 80, tá certo? 80. O 2 que está multiplicando passa para cá dividindo. Eu estou falando aqui uma coisa automática que você já deve ter se acostumado. Por fim, se eu pegar o 80 e dividir por 2, 40, tá certo? É 40. Aí o preguiçoso, quando chega aqui nessa parte, já quer responder, já marca lá. Mas é sempre bom, se você tiver tempo, se você tiver oportunidade, confirme para ver se o cálculo está certo. Tem muita gente que faz o cálculo, você pode ter a noção de que está certo, mas pode ser que você possa errar em algum lugar. Então aqui ó, eu vou, no lugar do x, eu coloco o 40. 3 vezes 40 menos 10, que é igual a 40 mais 70. Onde tem x, eu troco pelo 40. Porque a verificação você substitui o valor que você encontrou pela variável. 3 vezes 40, 120. Repete o menos 10. 40 mais 70 é 110, né? E aqui você vai ver que 120 tirando 10, é claro que é 110. Logo a resposta, no caso, confirmando, é 40, tá bom? Se tiver as alternativas, você marca lá no 40. Terceira situação. No estacionamento, há carros e motos. Totalizando 85 veículos. O número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Quantas motos há no estacionamento? Veja bem, você poderia tentar resolver esse problema utilizando duas incógnitas, mas aqui vamos utilizar a estratégia de uma incógnita, uma variável. Nós estamos procurando aqui o número de motos, mas no estacionamento tem o quê? Carros e também motos. Quando você vai equacionar um problema quando tiver mais de um valor desconhecido, você vai designar o x para o valor menor. Observe, o número de carros é 4 vezes o número de motos. Isso quer dizer que tem menos motos do que carro, né? Então moto será x e carro será 4x, já que é 4 vezes mais. Tá certo? Começa equacionando um pouquinho, tem menos, no caso, a quantidade de motos. Somando carros e motos, né? Que é 4x mais x, os carros mais as motos, a questão diz que dá 85. Bem, tá aqui a nossa equação. 4x mais x, somando tudo dá 5x. Repete 85, né? Aí o 5 que está multiplicando, como sempre, passa para lá dividindo. E aí no caso você vai dividir 85 por 5, tá certo? Que no caso vai dar 17, tá certo? Vai dar 17. Ou seja, vamos ter aqui as motos 17, que é o valor de x, e os carros, que é 4 vezes a quantidade de motos, é 4 vezes 17, que no caso vai dar quanto?
68, colocando aqui rapidamente o valor. E se eu somar 68 caos com 17 motos, vai dar exatamente 85. Então aqui já é a nossa verificação, ok? Verificou a resposta que a solução está correta. A resposta aqui no caso, quantas motos há no estacionamento. Eu só quero saber quantas motos, ou seja, o valor de X, tá certo? E portanto a resposta é 17 motos. 17 motos, ok? Quarta situação, Lúcia é 5 anos mais velha que Cláudia. A soma das idades delas duas dá 43 anos. Qual é a idade de Cláudia? Então, a soma da idade das duas, tá certo? Dá 43. E ele quer saber qual é a idade de Cláudia. É uma situação, um problema que ele pode transformar em uma equação e encontrar a solução. Vamos lá. A Lúcia, temos a Lúcia, também temos a Cláudia. E também temos a Cláudia. Aí o que a questão diz aqui pra gente? A questão diz como a Lúcia é mais velha, né? Obviamente é porque a Cláudia é mais nova. Se a Cláudia é mais nova, então eu vou colocar o X nela, tá certo? Então a Cláudia vai ter X e a Lúcia vai ter o quê? X mais 5, já que ela é 5 anos mais velha, então. E as duas juntas vai dar quanto? Lá na questão diz que dá um total de, se eu somar X de Cláudia mais X mais 5, aliás, X mais 5 de Lúcia mais X de Cláudia será igual a 43. A questão nos diz isso. Então vai ficar como? X mais X, 2X, repete 43 e o 5 que está positivo vem para cá negativo. No caso, 43 tirando 5 dá 38 e o 2 que está multiplicando vem para cá automaticamente o quê? Dividido. E quanto que é 38 dividido por 2? 19. 19 é o quê? É o valor da idade da Cláudia, que é a mais nova. E a Lúcia vai ser 19 mais 5, né? Que ela é 5 anos mais velha. E se eu somar 19 com 5 vai dar, no caso, 24. Vamos fazer a verificação? 19 somado com 24 vai dar exatamente 43. E a resposta, no caso, é a idade da Cláudia. Ele quer saber qual a idade da Cláudia, que no caso é o valor do X, que vale 19 anos. A gente conseguiu aqui que ela tem 19 anos. Quinta situação, são um total de 10. Estamos aqui na quinta situação. Aqui ele vai falar que o perímetro de um retângulo, então eu vou desenhar logo aqui um retângulo. Ele está dizendo aqui que o perímetro será 92. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Quais são as suas medidas? Sabendo que o comprimento tem 8 centímetros a mais que a largura. Então, comprimento aqui embaixo, largura aqui nessa parte de cima. Como o comprimento é maior, então vamos começar pela largura, né? Vamos dizer que a largura mede X e o comprimento será quanto? 8 centímetros a mais. Então, X mais 8. O perímetro é a soma de todos os 4 lados. Então, se embaixo é X mais 8, é porque em cima também é X mais 8. E se de um lado é X, é porque o outro também mede X. Na verdade, o perímetro é 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, se quiser assim. Ou somar tudo. Então, vamos colocar aqui. 1x mais 1x dá quanto? 2x, tem que somar tudo. Mais 2 vezes o comprimento embaixo e o comprimento em cima, né? X mais 8. Colocar bem aqui, x mais 8. Então, você somando tudo, vai dar a mesma situação. Aqui a questão diz que o total vai dar 92. Então, essa é a nossa equação que traduz o problema. 2x mais 2 vezes x, né? Vai dar quanto? 2 vezes x dá 2x, por conta do parênteses, mais 2 vezes 8 que dá 16. Repete o 92, tá certo? 2x mais 2x, 4x, repete o 92 e o 16 que não tem x vai para cá com sinal de menos, né? 16. Então, pessoal, isso aqui vocês já aprenderam lá desde o 7º ano. Estamos apenas relembrando como é que faz a estratégia de encontrar o valor de x. 92 menos 16 dá 76 e o 4 que está para cá passa para cá dividindo. E no caso vai dar 19, tá bom? O que isso quer dizer? Que aqui vale 19 e aqui vale 8, tá certo? Aqui o 19 mais 8, que no caso vai dar 27. Em cima também vai dar 27 e aqui no caso vai dar 19, tá certo? Corrigindo bem lá embaixo, eu coloquei um 2, mas na realidade é um 4, né? Então o perímetro é o que? Eu vou somar tudo, né? Para confirmar que dá 92. 2 vezes o 19 mais 2 vezes o 27, que é em cima e também embaixo. Corrigindo bem aqui, 2 vezes o 27.
se eu multiplicar 2 vezes 19 dá 38 e 2 vezes 27 dá 54. E se eu somar tudo dá 92, tá certo? 92. Quais são as medidas? Ele quer saber, né? Quais são suas medidas? Olha só, o comprimento, no caso, deixa eu colocar aqui, a resposta vai ser como? O comprimento será 27 centímetros e a largura será 19 centímetros, é o que ele pediu. Qual o comprimento ou quais são as suas medidas? Sexta situação. César tem 15 lápis a mais que Osmar e José tem 12 lápis a menos que Osmar. O total de lápis é quanto? 63. Quantos lápis Osmar tem? Bem, gente, são 3 pessoas, né? Então nós temos aqui o César, vou colocar aqui o César, o Osmar e por fim temos também o José, né? Vamos ver detalhadamente como foi que a gente leu o texto. Olha só. Vamos começar pelo Osmar, já que ele parece na comparação quanto com o César, quanto com o José. Então vamos começar pelo Osmar. Vamos dizer que o Osmar tenha X lápis. César tem 15 lápis a mais que o Osmar. Então vai ter a mesma quantidade de X mais 15. Já o José tem 12 lápis a menos. Então no caso é o que? X, que a gente ainda vai descobrir, menos 12. Deu para perceber por que a gente começou pelo Osmar? Porque ele está na relação tanto com o César quanto com o José, tá certo? Bem, os três juntos possuem quanto? 63 lápis. Então se eu somar X mais 15 do César mais X do Osmar e também mais X menos 12 do José, tem que dar quanto? 63. 63. Um X mais outro X, você é para aqui quem tem X e quem não tem, mais 3, que 15 menos 12, mas vou colocar aqui o 15 menos 12 e repetir o 63 para ficar melhor para vocês. X mais X mais X vai dar 3X, 15 tirando 12 vai dar, no caso aqui dá mais 3, né? Passa para lá negativo, 63 menos 3, tá certo? O 3 que está multiplicando passa para cá dividindo, né? E aí 60 dividido por 3 vai dar 20. Então olha só, César vai ter 20 mais 15, que dá 35. O Osmar é o valor que a gente encontrou, né? Que é 20. E o José é X menos 12, que no caso é 20 menos 12. Tá certo? Se eu pegar 20 e tirar 12 vai dar quanto? 8 lápis, totalizando quanto? 35 com 20, com 8, 63, né? Fizemos a verificação. É a resposta à pergunta: quantos lápis tem Osmar? A resposta é X igual a, no caso Osmar, coloca aqui, tem 20 lápis, tá certo? Se você tivesse uma questão de alternativas, você marcava essa, em que o Osmar tem 20 lápis. Continuando, pessoal. Sétima situação. A metade dos objetos de uma caixa, mais metade, vamos colocar logo aqui, metade é o que? X sobre 2. Mais a terça parte desses objetos, terça parte é o que? X dividido por 3, terça parte, é igual a 25. Quantos objetos há na caixa? Então tá aqui a equação, né? Vou colocar um aqui embaixo, o MM 102 e 6 dá 3. E aqui eu coloco 6, né? Redução ao menor divisor comum. 6 por 2 dá 3, 3 vezes x dá 3x. 6 por 3 dá 2, 2 vezes x dá 2x. 6 por 1 dá o próprio 6, 6 vezes 25 dá 150. Cortando os 6 aqui, ó, de um lado e do outro, vai ficar em cima 5x, porque 3x mais 2x dá 5x, repete 150. O 5 passa para lá dividindo, né? E se eu dividir 150 por 5, vai dar quanto? Vai dar exatamente igual a 30, vai dar igual a 30. Olha só, verificação. A metade dos objetos, que é 30 sobre 2, mais a terça parte, que é 30 sobre 3, estou substituindo o x pelo 30, é igual a 25. Vamos ver se isso é verdade? 30 por 2 é 15, 30 por 3 é 10. 15 mais 10 é 25? É lógico que é, então está confirmado. Então a resposta aqui no caso, né? Quantos objetos há na caixa? A gente vai colocar aqui que há 30 objetos. Tem um total de 30 objetos. Tudo bem, pessoal?
Oitava situação. Em uma fábrica, 1/3 dos empregados são estrangeiros e 72 empregados são o quê? Brasileiros. Quantos são os empregados da fábrica no total? Vamos lá. Vamos calcular assim, ó, pela quantidade de empregados, viu? Digamos que a quantidade de empregados seja X, que se distribui da seguinte maneira: entre estrangeiros, né? E também entre brasileiros. O total é X e eles se dividem entre estrangeiros e também entre brasileiros. Bem, em uma fábrica, 1/3 dos empregados são o quê? Estrangeiros. 1/3, no caso, 1/3 de X é quanto? X sobre 3. E 72 são o quê? Brasileiros. Já se sabe a quantidade de brasileiros, 72. Quantos são os empregados na fábrica? Como é que fica a equação? A quantidade total de empregados vai ser os estrangeiros, que é X sobre 3, mais os brasileiros, que são 72. Então, o total de empregados é X sobre 3 mais 72. Colocando aqui, né, os denominadores 1 e 1, como apenas aparece o 3, o MMC vai ser o próprio 3. Coloca aqui 3 em cada um. Vamos lá, 3 dividido por 3 dá 1, 3 vezes 1, 3x. 3 por 3 dá 1 vezes x, dá x, mais 3 por 1 dá 3. Aqui é um 3, vou apagar aqui, não é 7 não. É um 3, espera aí. Muito bem, colocando aqui o 3. Ok, continuando, 3 por 1 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1, 1 vezes x. E 3 dividido para 1 dá 3. 3 vezes 72 dá 216. 216. Cortando os 3 aqui, ó, ficou de cima. 3x é igual a... Esse x que está positivo passa logo para cá negativo. Repete o 216. 3x sobra 2x, que dá 216. E o 2 passando para lá dividindo. 216 dividido por 2 dá 108. É igual a 108. É o valor de quem? Do total de empregados. 108 empregados. Estrangeiro é 1/3 de 108. Então, 108 dividido para 3 dá 36. Tá certo? Então, se você observar, se somar os brasileiros com os estrangeiros, 72 com 36 dá 108. Então, essa é a nossa resposta para essa questão. A pergunta é: quantos são os empregados na fábrica? 108 empregados, tudo bem? Vamos então para a penúltima situação. 2/5 do meu salário, 2/5 são reservados para o aluguel e a metade do salário é gasta com alimentação, restando ainda 200 para gastos diversos. Qual é o meu salário? Vamos chamar aqui o salário de quem? De X, tá certo? Já que eu dividi em várias partes. 2/5 é para aluguel, então no aluguel eu gasto 2/5 do meu salário. Então no caso é quanto? 2/5 de X, ó, 2x sobre 5. 2/5 de X é colocado assim. A metade é gasta com alimentação. Metade é o quê? É o X, que é o valor do meu salário, dividido por 2, né? Metade, X sobre 2. E os gastos diversos sobraram quanto? 200, tá certo? Para gastos diversos são reservados 200 reais. A pergunta: qual é o meu salário? O salário X vai ser o aluguel mais a alimentação, X sobre 2, mais os gastos diversos, que dá 200. Para saber o valor do salário, você vai resolver essa equação aqui, ó. O MMC de 5 e 2, no caso, são primos, né? Dá 10, 5 vezes 2, 10. Então coloca 10 de um lado, 10 do outro. 10 por 1 dividido dá 10, 10 vezes x dá 10x. E aqui 10 por 5 dá 2, 2 vezes 2x dá 4x. Depois 10 por 2 dá 5, 5 vezes x, 5x. E por fim, 10 dividido para 1, 10, 10 vezes 200 dá 2.000. Coloca um zero a mais, né? 2.000. Cortando 10 de um lado, 10 do outro, 4x mais 5x dá 9x. Esse 9x, indo para lá negativo, fica assim, ó, subtraindo. E repete o caso 2.000. 10x tirando 9x, sobra quanto x? Só um x, o próprio x, que no caso será 2.000. Então, acabamos de descobrir o valor do salário. Vamos fazer a verificação? 2.500 é 2 vezes 2.000,
dividido por 5. 2 vezes 2.000 vai dar 4.000. 4.000 dividido para 5 vai dar 800. Não é 8.000, é 800 que vai ser gasto com aluguel. A alimentação será metade, né? E a metade de 2.000, quanto que é? Colocar aqui 2.000 sobre 2 vai dar 1.000. Vai dar 1.000. Vamos conferir se o total do salário vai dar 2.800 com 1.000 dá 1.800, 1.800 com 200 dá um total de R$2.000. Então, qual é a nossa resposta? Aqui no caso, a pergunta: qual é o meu salário? O meu salário equivale a exatamente R$2.000. Colocar bem aqui. R$2.000. Muito bem, pessoal. Então, essa é uma situação. Por fim, vamos agora para... Não, peraí, isso. Vamos para a última situação. Marcos e Plínio têm juntos R$350. Os dois Marcos têm a mais que Plínio 60. Quanto tem cada um? Vamos ver. Quem tem menos é o Plínio, então vamos começar por ele, tá certo? Vamos começar sempre por quem tem menos. O Plínio tem X e o Marcos, no caso, vai ter... Marcos tem X mais 60, já que ele tem R$60 a mais do que o Plínio, tá certo? Porque se você começar equacionando pelo Marcos, você vai ter que colocar o Plínio X menos 60, que também é uma forma diferente. Mas aqui eu estou apresentando essa estratégia, tá certo? Aí aqui a situação é a seguinte, vamos começar equacionando aqui, olha só, os dois juntos, X de Plínio mais X mais 60 de Marcos, tem que dar um total de 350. Lá em cima está dizendo que junto dá 350. X com X, 2x, o 350 e o 60 que está positivo passa para cá negativo. O 2 passa dividindo e 350 tirando 60 dá 350 menos 60 dá 290. 290. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então o X será igual a 190 e... Então o Plínio vai ter quanto? 195. E o Marcos vai ter quanto? 195 mais 60, né? Dá igual a 200 e... Peraí, 250 e... Opa! Aqui não é 195, tá? Bora consertar aqui. 290 por 2, gente, dá igual a 145. 145. Tem que prestar atenção. 145. Não ia dar, né? Na verificação ia dar mais do que 350. Ia passar. Por isso que é bom a gente verificar, que é para poder... evitar esses erros. 145. Agora sim. Então aqui vai ficar quanto? Quanto que é o salário do Plínio? 145, tá certo? E o Marcos, 145 mais 60. Mais 60, que no caso vai dar 205. Agora sim, 205. Os dois aqui, quando soma, dá um total de 350. E o Marcos tem R$60 a mais do que o Plínio. Então a resposta para a pergunta é: quanto tem cada um? O Plínio tem R$145 e o Marcos tem o total de R$205. Vou colocar aqui R$205, ok, gente? É por isso que é importante a gente fazer a verificação, porque às vezes no decorrer a gente vacila em algum lugar e na hora da verificação a gente descobre que a conta está errada, para evitar esse tipo de problema, tá certo? Por isso que é importante. Então é isso, pessoal, trabalhamos aqui a parte de resolução de problemas das equações do primeiro grau, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Bora lá! Pronto, pessoal, esse foi o vídeo que nós passamos para vocês falando a respeito das equações do primeiro grau e como a gente pode observar elas em nosso cotidiano, tá bom? Espero que vocês continuem todos bem e quando for na próxima aula da sexta-feira, a gente se encontra aqui mais uma vez para dar continuidade a esse assunto. Tchau, tchau, pessoal!